Bom, pessoal, tô aqui numa praça que eu já gravei uns 2 vídeos aqui e demorou, mas esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando para a campanha de 2016. Eu sou candidato a vereador. Já tá tarde para isso, mas eu vou falar a verdade, eu tô desanimado para a campanha. Se fosse hoje para fazer inscrição para candidato, hoje eu não faria. No começo eu só tô sendo candidato porque no começo do ano, no final do ano passado, não lembro, eu nem pensava em ser candidato. Fui candidato em 2012 e sabia que não tinha chance, né? Fui candidato em Campinas, mas a intenção era ver como é que era, como que funcionava a política na prática, né? A política partidária como candidato, e aprendi muito com a experiência. E a intenção era sair candidato para deputado em 2014, que eu contava com a divulgação pela internet, né, praticamente sem custo, para tentar entrar para deputado. E aí com o alcance da internet eu imaginava que teria chance de entrar para deputado, né? Mas acabei desistindo, né? Até mudei de estratégia durante um período, né? Deixei meio de lado o blog, o canal no YouTube, né? Depois voltei ano passado. E quando eu vi que em 2012, pela experiência que eu tive, eu vi que a política não ia resolver nada, eu passei a defender a intervenção militar na internet. Mas se não teve intervenção com a Dilma, muito menos agora, que tudo só vai melhorar, né, aos poucos, um pouco. A gente sabe que não é solução, mas a economia vai melhorar com o PMDB e com o Temer. Mas é o suficiente para o povo se acalmar, né, voltar, né, o povo é muito alienado. E eu já estava desanimado para ser candidato e, falar a verdade, cada vez fico mais desanimado. Eu nem pensava em sair esse ano para vereador, mas aí eu tive um sonho e esse sonho me motivou. Eu achei que fosse algum sinal, alguma coisa para eu ser candidato. E por um período eu me animei, fui atrás do partido, né, com intenção de ser candidato, mas depois desanimei de novo, pensando bem, pensando racionalmente, vejo que não adianta nada. Mas aí na última hora o pessoal do partido entrou em contato para eu levar os documentos, né? Eu levei, quer saber, né? Esse ano, a campanha esse ano é só 1 mês e meio, não custa nada, né? Levei os documentos e tal e me inscrevi. E gravando o vídeo aqui, para não falar que eu não estou fazendo campanha nenhuma. Eu saí alguns dias para distribuir santinho, panfleto na rua, né? Ontem mesmo fui no centro da cidade distribuir santinho, mas, falar a verdade, só desanima mais ainda. Em 2012 eu fiz uns panfletos, né? Fiz 3 modelos de panfletos diferentes, 15 mil panfletos, com informação, com dados. Fiz um site cheio de ideias, cheio de coisa, gravei alguns vídeos e tive 110 votos em Campinas. E tudo bem, né? Eu não esperava ser eleito, né? Era mais pela experiência, só para ver como é que era e para testar. Mas esperava um pouco mais de votos pelas ideias e tudo. Mas o que mais desanimava era ver o que as pessoas falavam na rua, né? O contato com as pessoas. E esse ano tá pior ainda, né? Além de todas essas histórias que a gente ouve de compra de voto, de candidato que compra voto, o pior de tudo, no meu caso, por exemplo, eu me esforcei em 2012 para divulgar ideias, venho divulgando ideias na internet já faz anos e tive 110 votos. Esse ano eu saio na rua distribuindo santinho e é inacreditável a quantidade de mulheres, várias mulheres que falam que vão votar em mim porque gostaram do meu cabelo. Eu gosto, eu deixo meu cabelo comprido porque eu gosto, sempre quis ter cabelo comprido, mas, pô, eu como candidato esperava que as pessoas, né, tivessem interessadas. Eu até entendo as pessoas que não querem nem ouvir falar de política, que assim como eu também, eu defendi a intervenção militar porque perdi a esperança com a política, porque vi que não ia resolver nada, e agora eu tô sendo candidato porque vi que não vai ter intervenção, não tem mais nada que eu possa fazer, eu não tenho recurso, não tenho dinheiro para fazer nada, né? Não tenho
outros meios e quem sabe pela política seja um meio de, pelo menos, apesar do risco até de queimar o filme, né? Muita gente vem me cobrar que com tudo que eu falo na internet não tem coerência, me envolver com a política, ser candidato, mas foi o que teve gente que me falou também. Meu canal no YouTube é pequeno, né? Tá com 7.500 seguidores inscritos e uma média aí de 4 a 5 mil visualizações nos meus vídeos, né? Que é uma média pequena. E se eu conseguisse entrar como vereador na minha cidade natal, já seria o suficiente para só na minha cidade eu ter um alcance, uma repercussão, uma audiência maior do que eu já tenho no YouTube, né? Então, além de não prejudicar o que eu já faço na internet, eu posso continuar fazendo no blog, no canal, eu ainda teria uma audiência ainda maior só na minha cidade natal, né? Então isso ajudaria a divulgar ainda mais o canal, os vídeos e as ideias, né? E além de tentar dar um exemplo de política nacionalista na minha cidade, mas desanima, pessoal, sair na rua e ter gente falando que vai votar por causa de cabelo, e ter gente perguntando de compra de voto e falando sobre isso, e a gente vê, e aí eu saio aqui numa praça pública, né? Eu já tô com meus 30 e poucos anos, né? Eu já não sou mais tão jovem, já não ando no meio de adolescente, né? Dos mais jovens, assim, que saem à noite. E aí eu saio à noite, assim, você vê passar um carro com música tocando funk, né? E aí você vê que, apesar da gente ver na internet mesmo tanta gente tão alienada, tanto comentário burro, estúpido, ignorante, mesmo no meio como a internet, uma maravilha como a internet, onde as pessoas poderiam estar se informando, buscando conhecimento, e a gente vê que tem tanta gente burra e ignorante na internet, desinformada, mas aí a gente sai na rua e vê que a internet, né, pelo menos os meios que a gente acessa, os vídeos que a gente assiste, os comentários desses vídeos que a gente assiste, que já tem um certo nível já, né? Os canais, os blogs, os grupos que a gente acessa, ainda é uma nata intelectual, né? Comparado com o que a gente vê na rua, no mundo real. E isso desanima. A gente vê que, por pior que seja a política brasileira, é só um reflexo, é só um resultado do povo brasileiro, né? E realmente cada povo tem o governo que merece, e a política brasileira é um reflexo do povo brasileiro burro, ignorante, alienado, que mesmo aqueles que têm acesso à informação na internet não aproveitam como poderiam, né? E aí a gente sai, tá aí, acabei de falar, tá passando um carro aí tocando funk. E isso desanima, pessoal. Não adianta, eu sei que mesmo que eu entre como vereador não tem nada que eu possa, dificilmente eu vou conseguir fazer alguma coisa vereador. Mesmo que eu conseguisse chegar a deputado, como era o meu plano quando eu saí candidato a primeira vez, eu sei que eu vejo o Bolsonaro lá há 25 anos como deputado federal, não conseguiu aprovar nenhum projeto dele. O doutor Enéas, deputado federal mais votado da história do Brasil, chegou lá e não conseguiu fazer nada, perdeu a esposa que abandonou ele, foi assassinado, né, envenenado, né? Essa história de câncer é muito mal contada. Então, pessoal, isso desanima, a gente faz pensar que o Brasil não tem mais jeito, faz pensar em ir embora, talvez para a Europa, para os Estados Unidos, onde talvez ainda haja esperança de salvar a civilização, fazer alguma coisa, quem sabe para os Estados Unidos e procurar o Dr. David Duke, ou na Europa e procurar lá o filósofo norueguês Varg Vikernes, né? São locais onde ainda há esperança e tem esses grandes homens, né, que podem ainda fazer alguma coisa, e quem sabe eu pudesse chegar lá e conversar e conhecer eles e fazer contato e quem sabe contribuir com eles para salvar o que resta da civilização, porque o Brasil realmente desanima, é decepcionante, é frustrante e desanima até de fazer campanha, porque mesmo que eu conseguisse ser eleito, né, que tivesse apoio, tivesse os votos necessários, eu sei que não ia conseguir fazer nada, e não adianta nada, e esse mundo está perdido mesmo, e sinceramente desanima fazer campanha.
Enfim, pessoal, é isso aí. Quem achar que ainda adianta alguma coisa, quiser votar em mim, né, eu vou fazer a campanha, vou divulgar as informações, e é isso. Valeu, e acompanhem a página eleitoral, né, no Facebook. Depois eu vou tirar tudo do ar, né, e vejam Santini e tudo. Me adicionem lá, curtam a página para acompanhar os próximos vídeos, né, e tudo, material. Valeu e até a próxima. Bom, pessoal, e aqui está o maior motivo de eu não contar com uma solução pela política e que realmente não tem mais jeito, né? Aqui eu tô em frente ao obelisco da cidade, para uma cidade pequena, um obelisco enorme. Não sei se isso é proporcional, um sinal do poder da maçonaria na cidade, né? Qual a relação da maçonaria com um obelisco desse, né, que foi construído em 1988 na gestão do prefeito Jesus Guimarães? E eu gostaria muito de saber, né, e quem sabe a gente fazer uma audiência pública na cidade, convidar os maçons da cidade, os chefes da maçonaria da cidade, para uma audiência pública para esclarecer para a população o que significa esse obelisco, né? Convidar as pessoas envolvidas com a construção desse obelisco e da maçonaria para explicar se isso tem alguma coisa a ver com a maçonaria, qual o significado desse obelisco, por que isso foi construído aqui e qual que é a influência da maçonaria na política da cidade, na política do estado e do país, do Brasil, qual o poder da maçonaria nisso tudo, né? E propor também, a maioria da população da cidade não sabe o que significa esse negócio, não sabe o que significa o obelisco, mas a maioria da população da cidade, do Brasil, é cristã. Então, o que significa esse símbolo pagão, né, milenar, e por que a gente não pode debater e conversar sobre converter esse símbolo pagão na cruz de Cristo, né? É uma modificação bastante simples, basta para colocar uma trave lá em cima e a gente transforma o obelisco na cruz de Cristo, né? Então vamos, quem sabe como vereador, convidar abrir o debate e começar a conversa sobre o poder da maçonaria na cidade, simbolizado por esse obelisco aí, né? Isso é só um símbolo, mas é um símbolo muito significativo, né? Os símbolos, né, são apenas um sinal e vamos investigar isso, né? Quem sabe na Câmara, como vereador, a gente possa abrir uma CPI do obelisco para apurar e esclarecer os fatos, né? Enfim, pessoal, é isso. Eu sei que como vereador, principalmente falando que eu falo sobre a maçonaria, dificilmente eu consiga fazer alguma coisa como vereador, mas uma das propostas que eu tenho das ideias, eu tenho muitas ideias ideias que eu sempre tive, de aproveitar o carnaval, para quem não gosta de carnaval, aproveitar o feriado para outros eventos culturais, né, para outros gostos, né, para todos os gostos, e também abrir uma ONG, né? Tem muitas ideias que eu não tenho condições, não tenho recursos para colocar em prática, mas com o salário de vereador eu poderia fundar uma ONG e através da ONG começar a colocar algumas dessas ideias em prática. Então é isso, pessoal. Quem gostar das minhas ideias, vote em mim, e não porque gostou do meu cabelo, mas quem quiser votar porque gostou do meu cabelo também é bem-vindo, né? Quem sabe faça diferença, então eu agradeço. Obrigado e até a próxima.